Você já ouviu falar de um homem que nunca morreu? Um profeta que desafiou reis, fez fogo cair do céu e depois simplesmente sumiu da terra, levado por uma carruagem em chamas? A Bíblia diz que Elias foi arrebatado aos céus diante de testemunhas, sem provar a morte, e desde então o mundo nunca mais foi o mesmo. Mas e se eu te dissesse que Elias não foi embora de verdade? Que ele ainda está vivo entre nós, esperando o momento certo para voltar? E mais, que o próprio Deus prometeu, com todas as palavras, que ele retornaria antes do fim dos tempos? O que você vai ver a partir de agora vai te deixar em choque. Vamos mergulhar em profecias esquecidas, aparições misteriosas e mensagens que apontam para um retorno que pode estar mais próximo do que imaginamos. O vídeo de hoje vai expor o lado mais oculto da história de Elias. E você não vai conseguir desviar os olhos. Mas atenção, o que será revelado aqui não é para os fracos de coração. Fique até o fim e prepare-se para encarar a verdade sobre o profeta que venceu a morte. Imagine um homem que desafiou reis, fez fogo cair do céu e desapareceu diante de testemunhas, sem jamais provar a morte. Seu nome? Elias, o profeta mais enigmático do Antigo Testamento. Mas o que realmente aconteceu com ele? A Bíblia afirma com todas as letras que Elias foi levado aos céus num redemoinho de fogo, escoltado por cavalos flamejantes e um carro ardente. Uma cena tão impressionante que muitos estudiosos até hoje tentam compreender. Seria isso um símbolo divino? Ou uma viagem literal para uma dimensão desconhecida? Em 2 Reis 2, o momento é descrito com riqueza de detalhes e nenhum versículo menciona sua morte. Isso faz de Elias uma exceção cósmica, um homem que quebrou a regra mais absoluta da existência humana, a mortalidade. E é exatamente por isso que, mais de 2000 anos depois, sua história continua a despertar fascínio e temor. O que aconteceu com Elias depois daquele dia? Para onde ele foi? E o mais importante, ele ainda está entre nós? E essa pergunta não é absurda. Ao contrário, ela ecoa ao longo dos séculos, fortalecida por relatos, profecias e eventos sobrenaturais que parecem apontar para uma verdade ainda mais desconcertante. Elias, segundo várias tradições, não desapareceu completamente. Ele teria uma missão ainda inacabada. Uma missão que poderia colocá-lo de volta entre os homens, talvez em nosso próprio tempo. Há quem acredite que Elias não apenas está vivo, mas também caminha entre nós, em silêncio, como uma sentinela de Deus, observando, esperando o momento certo para agir. Em tempos de crise espiritual, avistamentos de um homem santo começam a surgir. Homens que pregam no deserto, que realizam sinais e depois somem sem deixar rastros. Estariam esses relatos ligados ao profeta? Ou seriam apenas repetições, inconscientes de uma esperança coletiva pela volta daquele que não morreu? A Bíblia diz que Elias foi levado ao céu em um redemoinho de fogo. Mas o que exatamente seria esse fenômeno? Em 2 Reis 2:11, o texto descreve a chegada de um carro de fogo com cavalos de fogo, que separou Elias de Eliseu antes que Elias fosse levado ao céu num redemoinho. A cena é tão vívida, tão cinematográfica, que muitos leitores modernos começaram a levantar uma hipótese ousada. Seria esse carro de fogo uma espécie de objeto voador não identificado? Claro, não estamos dizendo que Elias foi abduzido por alienígenas, mas essa teoria existe e tem ganhado força com o tempo, especialmente entre estudiosos que analisam os textos antigos sob a ótica da tecnologia moderna. Pense, uma carruagem flamejante descendo dos céus, sem trilhos, sem cavalos reais, em meio a um redemoinho que arrasta um homem para cima. Soa como alguma coisa que a tecnologia atual ainda não é capaz de explicar. Isso não é apenas poesia.
bíblica é a descrição de um fenômeno fora dos padrões naturais. Esse redemoinho, muitas vezes traduzido como um tufão ou tornado, não se comporta como um fenômeno comum da natureza. Ele não destrói, não arranca árvores, não espalha caos. Ele simplesmente aparece, envolve Elias e o leva para o alto. E esse detalhe é fundamental. Eliseu, seu discípulo, testemunha tudo. Ele vê a cena com os próprios olhos. Isso elimina a possibilidade de delírio ou alucinação. O evento foi real, físico, e deixou marcas na memória coletiva de Israel. Em muitas culturas antigas, os deuses desciam à terra em carruagens flamejantes. Será que o relato de Elias está dialogando com esse imaginário ou revelando uma verdade esquecida? Um evento divino que, sob outra perspectiva, poderia ser visto como uma viagem interdimensional. Ou talvez uma tecnologia celestial que nossa mente moderna tenta encaixar como um OVNI bíblico. Independente da explicação, o que fica claro é: Elias não morreu. Ele foi levado por algo maior, por uma força que desafiava toda a lógica da época. E talvez ainda desafie a nossa. Se Elias foi levado vivo ao céu e nunca experimentou a morte, será que ele realmente deixou o nosso mundo? Ou ainda caminha entre nós, oculto aos olhos comuns? Essa pergunta, embora pareça absurda à primeira vista, tem gerado inúmeras teorias ao longo dos séculos, e algumas delas são assustadoramente convincentes. Há relatos antigos, especialmente em textos místicos judeus e registros de comunidades cristãs do deserto, que mencionam a aparição de um homem santo que surge do nada, realiza milagres, anuncia mensagens de arrependimento e some sem deixar rastros. Muitos desses relatos descrevem um personagem com vestes rústicas, olhar penetrante e uma autoridade espiritual que não se explica com palavras. Seria Elias reaparecendo em momentos estratégicos da história, como uma espécie de guardião silencioso da humanidade? Para muitos, a resposta é sim, e isso está diretamente ligado à promessa de que ele voltará antes do fim. Essa ideia se conecta com um temor coletivo que atravessa gerações, o de que há homens enviados por Deus que vivem entre nós, mas escondem sua verdadeira identidade até o momento certo. Elias, segundo esses teóricos, seria um desses agentes invisíveis. Pessoas afirmam ter encontrado andarilhos misteriosos que previram tragédias com precisão, curaram enfermos com uma simples oração ou falaram em línguas estranhas como se invocassem forças celestiais, e depois desapareceram. São muitos os relatos espalhados por vilarejos, comunidades rurais e até em zonas urbanas, onde um velho desconhecido surge, fala com autoridade bíblica e vai embora como se tivesse cumprido uma missão pontual. E quando se pergunta o nome, a resposta vem seca, inquietante. Me chamam Elias. Coincidência? Engano? Ou estamos diante de uma manifestação do profeta em sua forma mais sutil e discreta? A ideia pode parecer absurda, mas quando cruzamos as profecias com os sinais dos tempos, o enigma só aumenta. E se eu te dissesse que o retorno de Elias já foi anunciado por Deus e que ele deve voltar antes do fim do mundo? Essa não é uma teoria conspiratória, nem um achismo moderno. Está escrito com todas as letras no último capítulo do Antigo Testamento. Em Malaquias 4, 5, 6, Deus declara: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Essa promessa é, no mínimo, perturbadora. Elias já havia sido levado vivo aos céus, mas Deus anuncia que ele será enviado de volta como uma espécie de último arauto, um prenúncio do juízo final. Isso significa que o profeta não cumpriu toda a sua missão. Ele foi retirado da terra, sim, mas com uma data marcada para retornar, e não como espírito, nem como símbolo, mas como alguém com autoridade e presença física.
A pergunta que surge agora é: esse retorno já aconteceu ou ainda vai acontecer? Se considerarmos que vivemos em tempos onde o mal parece se multiplicar, onde a fé esfria e a violência se espalha, não seria absurdo pensar que o tal grande e terrível dia do Senhor esteja mais próximo do que imaginamos? E se for assim, o retorno de Elias seria iminente. Ou pior, já pode ter acontecido sem que ninguém tenha notado. Talvez Elias esteja entre nós neste exato momento, em missão secreta, preparando o caminho para um julgamento divino que virá sem aviso prévio. Muitos estudiosos acreditam que o retorno de Elias não será espetaculoso, como sua partida. Ele virá em silêncio, como um vigia nas sombras, denunciando os pecados do povo, chamando ao arrependimento, confrontando reis e falsos profetas, exatamente como fazia no passado. E quem não ouvir sua voz, quem ignorar seu alerta, pode estar selando o próprio destino. A profecia é clara: Elias volta antes do fim, e se o fim estiver batendo à porta, então talvez ele já esteja aqui. Agora, imagine essa cena. Séculos se passam desde que Elias foi levado ao céu. Ninguém sabe onde ele está, ninguém o viu novamente. Até que, de repente, ele reaparece ao lado de Moisés em um dos momentos mais sobrenaturais do Novo Testamento, o Monte da Transfiguração. O episódio está em Mateus 17 e é descrito como uma manifestação de glória, onde Jesus, diante de 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, tem sua aparência completamente transformada, brilhando como o sol. E ali, com ele, surgem 2 figuras misteriosas: Moisés, representando a lei, e Elias, representando os profetas. Ambos conversam com Jesus como se fossem velhos conhecidos. Isso não é uma visão. Isso não é simbólico. Os discípulos reconhecem. Os dois, e o próprio Pedro, impactado pela cena, oferece montar tendas para eles permanecerem ali. Mas o que isso realmente significa? Se Elias estivesse morto, como muitos acreditam que acontece com todos os homens, ele teria aparecido em espírito ou em forma celestial. Mas o texto não diz isso. Elias aparece em carne e osso, diante de testemunhas humanas, em um lugar físico. Ele não desce dos céus com luzes e fumaça. Ele simplesmente está lá, conversando com o Filho de Deus. Esse detalhe, aparentemente discreto, confirma algo ainda mais profundo. Elias permanece vivo, ativo em planos espirituais que se cruzam com o nosso mundo. Ele não foi apenas retirado, ele foi preservado por Deus para momentos-chave da história. E o Monte da Transfiguração é um desses momentos. É a prova de que Elias ainda está em missão. Se ele pôde aparecer ali de forma real, ele pode muito bem aparecer novamente. E isso reforça todas as profecias sobre sua volta antes do fim. A presença de Elias ao lado de Moisés e Jesus revela uma conexão direta entre o passado, o presente e o futuro divino. E talvez essa conexão esteja mais ativa do que imaginamos. A revelação mais enigmática de Jesus sobre Elias está registrada em Mateus 11:14 e até hoje gera debates acalorados entre estudiosos da Bíblia e teólogos do mundo inteiro. Em um momento de profundo ensinamento aos seus discípulos, Jesus fala sobre João Batista, aquele que pregava no deserto com vestes simples e uma mensagem de arrependimento afiada como espada. Então, ele diz algo surpreendente. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. O que isso quer dizer? Jesus está afirmando que João Batista era a reencarnação de Elias? Ou será que ele se referia ao espírito profético, ao mesmo propósito divino que habitava Elias e agora atuava através de João? A dúvida permanece, e justamente por isso, esse trecho bíblico se tornou um dos mais interpretados, distorcidos e até temidos entre os cristãos. João Batista tinha todas as características de Elias.
vivia isolado, confrontava líderes religiosos e políticos, chamava o povo ao arrependimento e preparava o caminho para o Messias, exatamente como Elias foi profetizado a fazer antes do grande e terrível dia do Senhor. Mas há um detalhe importante. Quando perguntado diretamente pelos fariseus se ele era Elias, João negou dizendo: "Não sou." Isso gera um paradoxo. Jesus afirma uma coisa, João afirma outra. A resposta pode estar no entendimento espiritual dessa missão. João não era Elias literalmente, mas carregava o mesmo espírito profético, a mesma unção, a mesma fúria santa contra o pecado. Ele era, por assim dizer, um Elias reencarnado em missão, mas não em essência pessoal. Essa distinção abre espaço para algo ainda mais profundo. Se João veio no espírito de Elias para preparar o caminho da primeira vinda de Cristo, então Elias verdadeiro, aquele que foi levado ao céu, ainda pode retornar para preparar o caminho da segunda vinda. E isso conecta diretamente com o que vem a seguir no Apocalipse. A figura de Elias não é exclusiva da tradição cristã. Ele ultrapassa os limites da Bíblia e se infiltra em diversas culturas, religiões e sistemas místicos, como um personagem vivo, eterno e enigmático. No judaísmo, por exemplo, Elias é visto como um profeta que ainda retornará para anunciar a vinda do Messias. É por isso que até hoje, durante a celebração da Páscoa judaica, uma taça de vinho é separada especialmente para ele, a famosa taça de Elias, que fica intocada, esperando o momento de sua chegada. É como se o povo judeu reconhecesse que esse profeta nunca partiu completamente. No islamismo, Elias também é reverenciado como um profeta sagrado, mencionado no Alcorão como alguém escolhido por Deus, que foi salvo e elevado aos céus. Mas o mais assustador é que, em linhas místicas e ocultistas, Elias aparece como uma entidade que transita entre mundos, guardião de portais e mensageiro de verdades ocultas. Na tradição cabala, Elias é tido como um guia que aparece a místicos, em visões, sonhos ou momentos de profunda revelação espiritual. Ele seria uma ponte viva entre o mundo dos homens e o reino celestial, revelando segredos a quem estiver espiritualmente preparado. Já em linhas mais esotéricas, como a teosofia e o espiritismo, há quem afirme que Elias é uma alma elevada, um ser que evoluiu a ponto de não precisar mais reencarnar, mas que retorna voluntariamente em momentos críticos da história humana para cumprir missões especiais. Há também relatos, principalmente em círculos esotéricos brasileiros, de médiuns que afirmam ter recebido mensagens do espírito de Elias, com alertas sobre tempos sombrios, guerras espirituais e a preparação para eventos apocalípticos. A imagem de Elias se torna, assim, um arquétipo, o eterno mensageiro de Deus, aquele que surge nas trevas para trazer luz e que nunca abandona completamente a humanidade. Onde há caos, onde há necessidade de um confronto direto contra o mal, dizem que Elias estará lá. E agora chegamos ao ponto mais sombrio, mais impactante e talvez o mais decisivo de toda essa jornada. O livro do Apocalipse, capítulo 11, onde são mencionadas duas testemunhas que surgirão nos últimos dias para profetizar, confrontar e resistir ao domínio do anticristo. Essas duas figuras misteriosas são descritas com poderes sobrenaturais. Elas fecham o céu para que não chova, transformam águas em sangue e ferem a terra com pragas. Tudo isso durante 1260 dias, ou seja, cerca de 3 anos e meio. E o detalhe mais impressionante, essas habilidades são idênticas às demonstradas por Elias e Moisés. Elias, como sabemos, orou para que não chovesse e o céu ficou fechado por 3 anos e meio. Moisés transformou águas em sangue e liberou pragas sobre o Egito.
Ou seja, os sinais são os mesmos. Muitos estudiosos acreditam que essas testemunhas não são simbólicas, mas literalmente os dois profetas que apareceram no Monte da Transfiguração, Moisés e Elias. Isso reforça uma teoria inquietante. Elias voltará pessoalmente nos últimos dias, como uma das testemunhas do Apocalipse. E diferente de sua primeira aparição, essa missão será marcada por confronto direto, perseguição e martírio. O texto diz que essas testemunhas serão assassinadas pela besta, terão seus corpos expostos publicamente por 3 dias e meio, e depois ressuscitarão diante de todos, sendo arrebatadas aos céus numa nuvem gloriosa. A conexão com Elias se torna impossível de ignorar. Ele é o único profeta do Antigo Testamento que nunca morreu. Foi visto vivo séculos depois no Novo Testamento e foi profetizado como aquele que voltará antes do dia do Senhor. Se ele é de fato uma dessas testemunhas, então ele está vivo em algum lugar agora, esperando o chamado para entrar em cena uma última vez. Não mais como um pregador do deserto, mas como um guerreiro do fim dos tempos. E quando Elias surgir novamente, o relógio do juízo final começará a contar. Agora que você conhece a verdade sobre Elias, o profeta que subiu vivo aos céus, que reapareceu ao lado de Jesus e que pode ser uma das 2 testemunhas do Apocalipse, eu te pergunto, e se ele já estiver entre nós? E se os sinais estiverem se cumprindo diante dos nossos olhos e a maioria das pessoas simplesmente não percebeu? O mundo caminha para o seu desfecho final. E quem estiver espiritualmente cego vai ser pego de surpresa. Mas aqui, neste canal, você não vai ser deixado no escuro. A cada vídeo, revelamos as verdades escondidas da Bíblia, os mistérios que os olhos comuns não conseguem ver, e o que está prestes a acontecer com a humanidade. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, se algo aí dentro despertou, não vá embora sem fazer parte dessa missão. Clique no botão de inscrever-se agora mesmo e ative o sininho para não perder os próximos episódios. Quando você faz isso, o YouTube entende que esse vídeo é importante e nos ajuda a espalhar essa mensagem. E acredite, o mundo precisa ouvir o que está sendo revelado aqui. Elias pode estar entre nós e o fim já começou.